Rádio CBN, ZYD 287, FM 105,7 MHz, Recife, Pernambuco, Brasil. São 3h03 no Recife. Estúdio CBN. Olha, é fato, a pandemia da Covid-19, ao longo desses quase 2 anos aqui no Brasil e no mundo como um todo, tem mudado, sim, o cenário social e trazido impactos de várias ordens à vida das pessoas. E hoje nós vamos conversar, dentro desse contexto, a respeito dos impactos na socialização das pessoas, que os impactos foram trazidos aí pela pandemia, pelo isolamento social, pelo distanciamento social, enfim. E para isso convidamos especialistas, Dani. Isso, esta tarde nós estamos com Ana Cristina Fonseca, que é psicóloga e professora. Boa tarde, professora Ana, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, Daniele Monteiro. Boa tarde, Mário Neto. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. E vamos conversar também com Henrique Toscano, que é psiquiatra. Boa tarde, doutor Henrique. Obrigada por nos atender aqui na CBN. Boa tarde, Daniele. Consegue me ouvir direitinho? Conseguimos sim. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui na CBN com vocês. Certo. Bom, é fato. Nós percebemos isso, inclusive, em relação a crianças, por exemplo. Eu tenho um filho de 4 anos hoje, né, que no ano passado, óbvio, tinha 3 anos de idade, e ficou isolado, saiu da escola. Precisou sair da escola por conta do fechamento das escolas, e ao longo de todo esse tempo a gente procurou, na medida do possível, manter atividades e tal, mas a gente percebeu que ele, no aspecto social, a socialização, o compartilhamento das coisas, ele involuiu. A gente percebeu claramente essa involução do nosso filho e a gente ficou até preocupado. Mas consultando especialistas, olha, não se preocupem, a retomada é rápida, né? Porque o HDzinho é novo, tal, não sei o quê, e quando ele retomar agora, e ele já retomou, ainda bem, está realmente voltando a se ressocializar. Mas a gente observou que nessa faixa etária houve um impacto grande, né? E não só nas crianças, mas nos jovens, nos adultos também. O que comentar? O que vocês têm a comentar em relação a isso, pelo que observaram ao longo desse tempo, nos consultórios, por exemplo, e na vida, no dia a dia? Então, boa tarde, doutor Henrique. Interessante essa questão que você inicia, não é, Mário? Porque eu tenho conversado com colegas que trabalham com crianças em idades muito precoces e, de fato, tem chamado a nossa atenção durante a pandemia, as crianças que nasceram na pandemia ou aquelas que chegaram à pandemia com 1 ano e meio, bebezinhas, né? Eu fico lembrando que, recentemente, a humorista Tata Werneck declarou que a filha dela, que é bem pequenininha, deve ter por faixa de... Ana, eu acho que cortou o teu microfone. Perdão. Eu vinha falando que Tata Werneck recentemente declarou que a filha dela, que tem aparentemente 2 aninhos, não conhece nenhuma criança. E, de fato, a gente tem visto que algumas crianças, por conviverem com adultos e com idosos, foi privado o convívio dela com outras crianças para que ela não fosse um vetor da transmissão. E, de fato, nessa idade, né, desde o momento do nascimento até por volta de 1 ano e meio, 2 anos, é uma idade, de fato, em que o psiquismo da criança está em estruturação, especialmente por volta de 1 ano e meio, 2 anos. É um período bastante importante. É claro que os meses anteriores são fundamentais para esse momento. Então, de fato, alguns colegas que trabalham com crianças com intervenção precoce têm relatado que têm recebido muito mais demandas, crianças que têm chegado com risco psíquico nessa faixa etária por conta do isolamento. Porque nós, desde que nascemos, precisamos do convívio humano. Você não concebe um bebê sem um outro humano junto, né? Você não pensa uma criança bebezinha sem um outro
sem um adulto para cuidar, pelo menos um adulto. Então, assim, o convívio foi muito prejudicado na pandemia, como você disse, como o HD, né, tem muita plasticidade, dada a idade, não é muito precoce, isso, de fato, é de fácil reversão, mas os danos são grandes, né, não são irreversíveis, né, mas eles são expressamente significativos, né? Nada que o novo convívio na escola, na creche, com outras crianças, na medida em que é possível haver uma volta ao convívio, isso vai ser recuperado rapidamente. Uhum. Henrique, o que comentar inicialmente? Bom, vou tentar fazer alguma contribuição depois do comentário brilhante da colega, né? Acho que realmente abrangeu assim, bem, né? Fez um cenário bem panorâmico, realmente, né? Explicativo desse momento, né? Em que a gente está passando, né? Eu digo assim, inclusive antes, né? Do título de psiquiatra, antes, né? Na verdade, do médico mesmo, né? Vem a questão da pessoa, né? Dessa pessoa que está observando, né, todo esse fenômeno acontecendo, né, em primeira pessoa e na coletividade, né? Então, o que eu poderia dizer, algumas reflexões que eu fiz em relação a essa questão, né, e que precisamos fazer realmente na nossa área, é que assim, se trata de um fenômeno duplo, né? O que eu quero dizer como um fenômeno duplo? Ao mesmo tempo em que a gente tem a vertente assim, do sofrimento mental acentuado, isso vamos dizer, isso é um fato. Na verdade, né, a gente hoje em dia tem a capacidade, vamos dizer, nossa sociedade, né, humana, a civilização, a gente tem capacidade de dizer que isso, de fato, né, afeta, sim, a saúde mental das populações, né? A gente tem muitos estudos muito bem feitos, muito bem conduzidos, sem conflitos, né, de interesses, vamos dizer assim, ideológicos, econômicos, etc. E esses, vamos dizer assim, a somatória desses estudos, eles apontam realmente esse fato. O fato, vamos dizer assim, um elemento pandemia, ele implicará nas gerações futuras de uma forma acentuada e específica na saúde e no adoecimento relativo à psique humana, né, em relação à mente. O que eu quis colocar com fenômeno duplo é que, por outro lado, né, colocando uma perspectiva otimista, né, e por que não, na verdade, a gente nunca esteve, como civilização, tão preparada, tão autoconsciente do próprio momento histórico, social, político e biológico, né, em que a gente vive, e a gente conseguiu, vamos dizer assim, se autoconscientizar e conseguir conscientizar outras pessoas, né, outras populações em relação a isso. Ou seja, a gente tem, por exemplo, a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente tem uma cartilha muito boa, na verdade, simples, né, vamos dizer assim, um material acessível para todas as pessoas, realmente foi com essa intenção, né, elaborado, e vamos dizer assim, coloca, né, os fatos, como os fatos sendo assim, ou seja, aquela coisa que eu disse, não, é um impacto, né, esse impacto é real, não é uma especulação, e, enfim, ele não é somente de agora, ele se perpetua, mas a gente pode intervir em cima disso, a gente pode, vamos dizer, ficar preparado, a gente tem medidas de proteção, de promoção da nossa própria saúde, e a gente finalmente, vamos dizer assim, na civilização, a gente consegue dizer, olha, tem algumas coisas
que se a gente fizer juntos ou individualmente, a gente consegue proteger o nosso cérebro, a nossa mente e evitar maiores danos. Então, isso é muito positivo. Isso é um avanço extraordinário. E certamente a gente vai discutir ao longo dessa conversa sobre como fazer isso. Agora, o que eu quero colocar inicialmente, para que a gente possa dar sequência, é que esse impacto foi falado aí pelo Henrique, é real, é fato, e certamente não impactou apenas nas crianças, impactou jovens, adultos, idosos, enfim, impactou todo mundo. E esse impacto, na avaliação de vocês, ele foi igual para todo mundo ou, dependendo de cada faixa etária, ele teve uma variação? Ana, o que dizer em relação a essa questão? Então, Marineto, como o próprio nome diz, pandemia é algo, né, que pega a todos, que atinge a todos, é um fenômeno global, mundial, mas a forma de reação de cada um é diferente. Uhum. E vai depender de vários fatores, né? E nós somos, né, seres de muitas diferentes peculiaridades singulares, então cada um e cada uma lançou mão daquilo que tinha de recursos para enfrentar a situação de pandemia. Infelizmente, de recursos também econômicos, porque eu conheço pessoas que disseram assim, aí eu encontrei pessoalmente e disse, gente, a pandemia lhe fez muito bem. Ana, sabe o que foi que eu fiz? Fechei o apartamento, fui para a praia, fiquei trabalhando home office e me dediquei a atividades físicas e tal. Então, quem tinha recursos econômicos melhores se colocou de uma maneira melhor perante a pandemia. As pessoas que, imersas em uma crise econômica, sequer tinham dinheiro para álcool, não podiam enfrentar o distanciamento social. Então, isso era quase um discurso vazio. Estavam dentro de ônibus, de metrô, para ir trabalhar, para poder se manter. Então, começa daí, do ponto de vista dos recursos materiais, e a gente sabe que o social afeta o psiquismo diretamente, né? Nós estamos aí imbricados, todas as nossas questões psíquicas estão atravessadas pelo social. Então, a começar pelas questões econômicas e sociais, cada um reagiu de maneira diferente, né? Já dizia o cientista, permanece quem melhor se adapta, senão nós estaríamos aqui dialogando com dinossauros. Quem permanece não são os mais fortes, mas os que melhor, né, de maneira melhor se adaptam, né? Porque senão não estaríamos aqui, seriam os dinossauros povoando a Terra. Mas o que é que acontece? Essa capacidade de adaptação, ela é individual, né? Ela é particular, mas ela é também dependendo do grupo no qual você faz parte, o grupo familiar, o grupo social, a comunidade. Então, algumas estratégias de colaboração, o doutor Henrique trouxe aí, eu espero que o otimismo dele realmente se consolide, de que nós, enquanto seres humanos, estejamos mais conscientes da nossa humanidade e, portanto, sejamos mais solidários, né? A gente viu iniciativas de pessoas que batiam na porta do idoso e perguntavam, vocês estão precisando que vá ao supermercado? Vocês precisam que vá na farmácia? Nós vimos, de fato, iniciativas como essa, mas também vimos iniciativa, por exemplo, de normalizar 1.000 mortes, 800 mortes por dia, né? Às vezes nos fazendo desacreditar um pouco da nossa capacidade de pensar no outro. Eu penso que os idosos, né, foram os mais afetados, porque, por exemplo, tiveram que deixar fisioterapia, fonoaudiologia, por conta do contato social, tiveram muitas perdas. As revisões médicas tiveram que ser adiadas, o convívio com os familiares, que é tão importante também. Então, assim, eu penso que os idosos foram mais impactados, mas tem idosos aí maravilhosos, né? Caetano Veloso acabou uma turnê na Europa, Gilberto Gil também, ambos com mais de 70 anos estão lá, mas isso depende muito das condições gerais também, né? Uhum. Henrique. Olha, realmente vou realmente fazer um esforço aqui para tentar contribuir de alguma forma, realmente complementar, né, a colega, né, que novamente foi brilhante na exposição dela. Mas eu diria o seguinte, rapaz, Mário, assim, a colocação que você fez, ela
vamos dizer assim, ela é pragmática, né, se você quiser, mas ela também é extremamente reflexiva e eu diria até problemática, né, na medida em que seja, vamos dizer assim, o perfil de resposta, né? A gente pode, na verdade, colocar uma questão bem pragmática, por exemplo, a gente tem muitas, como eu falei assim, muitas pesquisas muito bem feitas e são substratos de populações que são estudadas, ou seja, tem uma pesquisa, por exemplo, o impacto da pandemia na saúde mental de crianças em Seul, na Coreia do Sul. Então, a gente tem pesquisas dessa mesma monta com idosos em uma província da China. E outras pesquisas, assim, então elas vão se somando, porque isso vai gerar também medidas assim, de política pública, né? Sim. Então, a gente tem que ser pragmático. Esse é um ponto de vista, sabe, Mário? Por outro, aí eu lembrei do que você realmente colocou em relação ao seu filho, né? A questão do hardware. E, assim, na essência, a gente, como civilização, ao meu ver, a gente começa a entender um pouco, vamos dizer assim, parece que estamos no caminho certo em relação a essa questão dos correlatos, por exemplo, cerebrais e a questão do fenômeno mental da nossa mente, né? Se você parar para ver um bebê, né, ele tem ali as manifestações muito simples, né? Um ano, com 2 anos, ele chora, então aquela coisa assim realmente mais biológica e vai aos poucos desenvolvendo aquela coisa assim que é a mente, né? Então, em certo momento tem aquela magia, né? Aquele serzinho que a gente via que só chorava ali, pedia peito da mãe, né? Está começando a fazer questões e questionamentos e, enfim, isso é a questão da vida, né? Agora, argumentarem, inclusive, argumentarem e desafiarem e até, assim, fazerem, assim, a gente ficar pensando, né? Criança tem uma perspectiva que, de repente, você, rapaz, não sei responder, não, o que ele está perguntando. Aí a gente diz alguma coisa assim, né? E diz assim, vou pensar melhor, né? Para poder responder. Isso. A questão a gente consegue, a gente está num momento legal, como coloquei lá no início da argumentação, que a gente consegue, assim, entender algumas coisas. Então, assim, você disse que foi consultar um especialista, e obteve algumas informações e provavelmente algumas orientações que foram mais tranquilizadoras. Mas a gente não tem como saber, isso na verdade vamos dizer assim, é quase um axioma, né, histórico. A gente não tem como saber porque a gente está vivenciando essa situação, como é que vão ser, né, os impactos de uma perspectiva, sabe, de uma perspectiva, vamos dizer assim, longitudinal, ou seja, ao longo do tempo. A gente pode predizer, a gente pode falar de fatores de risco, de probabilidades, mas a gente, inevitavelmente, estamos contaminados, nesse caso, não pelo vírus em si, mas pelo vírus do nosso próprio viés, né, subjetivo, que é desse momento histórico que estamos passando, né? Então, no que se refere à socialização e os impactos da pandemia, o que eu percebo é que a gente foi obrigado a ser antissocial, né? Pelo menos no que se refere à questão da aproximação física. E a gente, quase 2 anos depois, a gente percebe que muita gente está estranhando qualquer forma de interação hoje em dia, né? Mesmo depois de vacinadas, mesmo depois de saber como é realmente que esse vírus se manifesta e se propaga, né? E aí, de certa forma e de modo geral, acho que todos nós vamos ter que reaprender a socializar depois desse período da pandemia, não é isso? Eu complementando a história, uma coisa bem prática, o abraçar, o beijar, né? Aquele carinho, aquele calorzinho
que a gente sentia com as pessoas, a gente não ficou meio que proibido de fazer isso. E isso foi custoso para muita gente. Para mim, por exemplo, que gosto do abraço, que curto né, o abraço quentinho, tal, aquela coisa. E isso foi custoso e é ainda hoje, né? Essa história de murrinho, massa, tudo bem, mas não é a mesma coisa que um abraço, aquele aconchego, enfim. Coisas desse tipo. Eu estou colocando uma coisa bem prática. De fato, como o Daniele traz, né, nós estamos reaprendendo as formas de socialização. E, assim, por exemplo, para a gente ver como o comportamento, o funcionamento psíquico nosso tem a ver com o contexto. Porque o fato de estarmos ainda muito receosos, pelo menos uma parcela da população nesse convívio social, demonstra que o comportamento é muito contextual. Imagine que nós estivéssemos assim há 3 anos atrás, era considerado alguém que estaria desenvolvendo uma fobia social, né? Mas hoje é um comportamento de saúde, você buscar, de fato, manter, como recentemente eu vi, nós inicialmente estávamos matando mosca com bala de canhão, porque a gente não sabia o que era necessário para evitar o contágio. Muitas coisas que nós fizemos inicialmente, hoje a gente não faz mais. Mas a gente está precisando reaprender. Há pessoas que estão já no convívio quase normalmente, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai aos poucos vendo o que é possível. Porque mesmo com as 2 doses da vacina, Daniele, ainda há um público que é suscetível ao vírus e que às vezes pode agravar. Por quê? Porque, como recentemente, a doutora Natália Pasternak, que vocês acredito que conheçam, que é uma pesquisadora que vem falando muito da pandemia, a quantidade ainda de vírus disponível no ambiente, ela faz com que a vacina não tenha a eficácia de quando ela foi testada em laboratório. Então, se torna ainda um pouco vulnerável. E estamos reaprendendo a conviver. Os serviços de psicologia estão superlotados, as clínicas de escolas da faculdade, eu coordeno a clínica escola da Fafiri no horário noturno, e tão logo nós abrimos os atendimentos para o horário noturno, no mesmo dia todos foram preenchidos, porque as pessoas estão procurando, né, de fato, alguém que as escute, porque esse caminho vai precisar, de muitas maneiras, ser reaprendido, como você colocou. E, como o doutor Henrique estava falando, muitas pesquisas ainda estão em curso. Veja que foi o maior fenômeno dos últimos 100 anos em isolamento social, com a humanidade pesquisada a céu aberto, né, por muitos pesquisadores no mundo afora. E, de fato, alguns resultados nós já temos, como, por exemplo, uma pesquisa feita em colaboração Brasil e Espanha, da cidade de Valência, com pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, demonstrou que mais de 50% dos trabalhadores que precisaram permanecer em trabalho, porque era um trabalho essencial, desenvolveram ansiedade ou depressão. E a metade deles desenvolveu ao mesmo tempo ansiedade e depressão. Então, foi um impacto muito forte. Mas nós estamos nos organizando para retomar aí aos poucos esse convívio e ansiosos, porque o abraço, viu, Mário Neto, libera aí oxitocina, além da gente se sentir amparado, né? De uma maneira geral, especialmente, é muito necessário. Graças a Deus, nós, seres humanos, precisamos desse contato, né, doutor Henrique? Com certeza. Independentemente vamos dizer assim, das correntes, né, que ainda existe, por exemplo, na questão de saúde mental, diria mais especificamente até em psiquiatria, né? A gente tem uma concordância, tem umas áreas mais biológicas, tem outras áreas mais psicodinâmicas, né? Mas, assim, acho que a gente está entrando num momento de fazer as pazes, né? Na verdade, deixar de lado as diferenças, porque uma coisa, na verdade, acho que complementa e na verdade, não anula a outra. A gente tem correlatos, assim, neurobiológicos, questão da ocitocina, isso tudo é fantástico. E, ao mesmo tempo, a gente percebe, assim, vamos dizer, a própria prática realmente da coisa, que é o seguinte, né? Um bebê
E isso daí realmente a gente já hipotetizou e testou e comprovou e testou de novo e comprovou. Então, assim, a gente realmente tem essa segurança de afirmar que quando um bebê ele tem os cuidados junto da mãe, nas primeiras horas de vida, pele a pele, sentindo o calor da mãe, ouvindo a voz da mãe, isso vai afetar, interessante, né? Mas isso vai afetar, vamos dizer, o próprio desenvolvimento daquele bebê até a faixa adulta, né? Do modo como a gente concebe pesquisa atualmente, né? A pesquisa de ponta que a gente tem hoje, a gente conseguiu, vamos dizer assim, tirar outras variáveis, outras coisas, e percebeu que realmente isso daí mesmo, deixar junto, pele a pele, sabe, esse contato, isso é fascinante. Eu lembro sempre, na verdade, o meu mentor, né, assim, eu considero, né, um exemplo que é o doutor Amaury, né, que é o doutor Amaury Cantilino, um grande psiquiatra daqui de Recife, que ele fala assim, de forma brilhante, né, quando o encontro da mãe e o bebê, como isso gera aquela explosão de felicidade. Então, a ausência disso, né, a privação, né, do toque, né, do cheiro, né, ali o olfato, enfim, os sentidos, isso realmente é como aquela coisa, né, do tipo músculo, a gente tem que estar treinando, né, tem que sempre estar expondo, na verdade. Então, isso, na verdade, é necessário para a gente, como ser humano. E a gente vai continuar daqui a pouquinho, vai retomar essa discussão, e até para dizer, e agora? O que fazer? Como é que vai ser essa retomada, né? Que caminhos a gente deve seguir? Porque a gente vai para o Repórter CBN e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a amarração dessa conversa de hoje. São 3h30 agora. Estúdio CBN. É aniversário da Clima Rio com preços incríveis para você. Samsung Windfree, o primeiro ar-condicionado que você controla até o vento. Isso mesmo, um ar que refresca com ou sem vento e economiza até 77% de energia. Corre para Clima Rio, na Embribeira e Shopping da Decoração. O ar-condicionado Samsung que você procura está aqui. Clima Rio, 25 anos, sempre com o melhor clima para você. Viva mais aventuras com a experiência de um Jeep. Conheça essa oferta imperdível da Fiore Jeep. Renegade Sport automático de R$ 109.325 por R$ 102.990. Ou entrada mais parcelas de R$ 1.346,67. E mais, conheça o novo Jeep Compass com central multimídia e painel full digital. Agende seu test drive ligando para 4020-4050. Vem pra Fiore Jeep. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Pernambuco retomando, Pernambuco trabalhando. E para impulsionar a geração de empregos nesse momento difícil, o governo de Pernambuco avança com mais uma ação do Plano Retomada, o Emprego PE. Com esse programa, a cada nova carteira de trabalho assinada, o governo do estado vai pagar R$ 550 de incentivo por mês. É isso aí, a cada nova contratação, o governo entra com metade do salário mínimo para o trabalhador. A expectativa é gerar 20 mil novos empregos nos próximos 6 meses. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado. Garanta o seu Jeep com condições imperdíveis na Via Sul. Jeep Renegade Longitude Flex, a pronta entrega por R$ 126.590, com taxa zero e em 24 meses sem juros. Para pessoa jurídica, produtor rural e PCD, tem o Jeep Compass Limit Turbo Flex 2022 por R$ 166.990. Aproveite! Via Sul Jeep, o lugar número 1 da Jeep. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Reflita sua personalidade na sua casa e viva seus melhores momentos com a Finger Móveis Planejados. Acesse finger.ind.br. Repórter CBN.
Quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O Brasil avisou a Organização Mundial do Comércio que não aceitará o que chamou de novas regras disfarçadas de proteção ambiental. A mensagem foi repassada em meio às discussões sobre a Conferência Ministerial em novembro, em Genebra, na Suíça. Os representantes brasileiros destacaram que as regras da OMC, que promovem o comércio internacional, são vitais para enfrentar os desafios globais de segurança alimentar e sustentabilidade. O Ministério da Agricultura determinou o retorno de todos os servidores da pasta às atividades presenciais no prazo máximo de 7 dias. Os funcionários que fazem parte do grupo prioritário poderão optar pelo trabalho remoto. Já o esquema híbrido só será autorizado se não for possível a ocupação segura dos espaços físicos. O anúncio foi feito pelo ministro em exercício, Marcos Montes. A Prefeitura de Apucarana, no interior do Paraná, confirmou um surto de coronavírus entre os funcionários e fechou o prédio para higienização. Pelo menos 16 servidores contraíram a doença. 2 secretários municipais testaram positivo para a Covid-19. Aproximadamente 200 pessoas trabalham no prédio da gestão municipal. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi condenado a 1 ano de prisão por financiamento ilegal de campanha em 2012. Ele poderá cumprir a pena em casa. A justiça entendeu que ele se beneficiou de um sistema para ultrapassar o limite de gasto imposto pela lei do país. Esta é a segunda sentença contra o político em pouco mais de 6 meses. Em março, Sarkozy foi condenado por corrupção ativa e tráfico de influências. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Estúdio CBN. São 3h35. Nós estamos conversando hoje sobre a pandemia da Covid-19 e os impactos que a pandemia nos trouxe na questão da socialização nas várias faixas etárias, desde o bebê até os adultos, os idosos. E a gente está conversando com a Ana Cristina Fonseca, que é psicóloga e professora, e Henrique Toscano, que é psiquiatra. Bom, eu queria agora que a gente desse uma amarrada e uma mensagem, né, final para as pessoas que estão nos acompanhando. Por exemplo, Henrique, você falou no início lá sobre essa retomada, né, a importância dessa retomada, e de que forma, qual é o caminho que a gente deve traçar daqui para frente para que a gente retome essa socialização? Mário, você, rapaz, não pegou leve, viu, com essa pergunta. Inclusive, só fazendo uma ressalva assim, que o próprio tema foi desafiador, né? Quer dizer, em vez de ser aquela coisa assim mais específica, uma coisa assim mais batida, eu achei genial, ao mesmo tempo desafiante, né? Assim, como a pandemia afetou na socialização das pessoas, né? Isso daí é um tema de discussão. E aí as pessoas querem saber, né? Pois é, rapaz. Começar agora. Temos também nossas dúvidas, viu? Assim, colocando ali dos bastidores, nós também estamos aprendendo, vamos dizer assim, muitos pontos, né, em relação a isso. Agora, tem algumas, vamos dizer, realmente algumas coisas que são mais fundamentais. Na medida em que as recomendações oficiais, consensuais, né, OMS, enfim, as sociedades médicas brasileiras, né, enfim, que reportam isso, no momento, na medida que elas vão guiando, orientando essa questão da diminuição, né, do distanciamento social, vamos realmente, então, tirar o tempo perdido e realmente, assim, procurar a vontade ativa, e isso realmente é uma coisa que ficou muito, né, na memória, ficou muito ali sabe, aquela... tem pessoas, né, que realmente estão, nesse exato momento, com medo real, e assim, não é algo assim, não é desconsiderável, né, tem que se entender, de sair de casa, de socializar,
né? Tem muitas pessoas que estão em sofrimento diretamente em relação a isso, né? Que é justamente a questão. Então, assim, procurem sair, procurem tentar se dar essa liberdade. Iniciem aos poucos. Seja você uma mãe que está com receio de passear com seu filho, começa ali na rua, começa ali, sabe, saindo um pouquinho, depois vai dando assim, andadas mais longas, até por aí vai. Isso vai, vamos dizer, desde as crianças, né, que vai ter os pais, um acompanhante, né, junto, até o idosinho, né, que pode ir sozinho, pode ir com a companheira, pode ir com um cuidador, mas vai aos poucos se expondo, né, e se expondo, na verdade, assim, ao risco da vida, porque assim, a gente tem realmente o coronavírus, isso é um fenômeno real, não é algo, vamos dizer assim, não é algo a ser desconsiderado, mas, por outro lado, a gente também tem a vida que oferece seus riscos e também suas maravilhas. Então, nesse peso, vale mais a pena a gente, sabe, sair de casa, abrir a porta, né? Seja literalmente, seja na coisa metafórica, sabe? Vamos se dar, assim, uma chance de procurar relaxar um pouco em relação aos nossos medos e abrir a porta para a vida. Acho que seria a melhor coisa que eu posso contribuir no momento. Muito bem. Ana Cristina Fonseca, o que colocar? Então, em primeiro lugar, procurar fontes de informações seguras, né? E nisso a imprensa tem feito um trabalho muito importante. Então, que informações você busca para tomar suas decisões? No que o doutor Henrique falou, é muito importante a gente lembrar que tanto o risco de sair existe, mas também o risco de ficar em casa também é fato, é verdade, né? A gente já viu o quanto nós fomos prejudicados pelo isolamento social, que é isso que vocês estão fazendo aqui. Como ele também foi colocando, em primeiro lugar, respeitar o tempo e o limite de cada um, nada que seja um esforço, né, muito grande, que vá trazer angústia, vá desorganizar, mas os primeiros passos precisam ser dados. Por exemplo, já se sabe que uma ida à praia ao ar livre não é tão arriscado quanto uma ida a uma boate fechada, com ar-condicionado, cheia de pessoas comendo e bebendo, tirando a máscara, portanto. Se sabe que caminhar ao ar livre também é menos arriscado, ainda que seja de máscara. Caminhar num parque também, ao distanciamento, você está ao ar livre, o contágio já se sabe que é muito menor ao ar livre, então é necessário que esses caminhos, esses passos sejam dados, porque permanecer em casa também já não é mais tão saudável quanto foi no momento em que foi necessário uma espécie de lockdown, que nós não chegamos a fazer, infelizmente, o lockdown necessário na época. Mas, enfim, pensar que houve a gripe espanhola, que também atingiu o Brasil no início do século XX, e que nossos familiares antepassados se adequaram, se adaptaram, conseguiram superar. E isso também vai ser possível acontecer. Então, ir aos poucos, ir devagar, com segurança, e principalmente escutando fontes seguras de informação. Não o que chega no WhatsApp, não fake news, mas a imprensa tem trazido o tempo todo pessoas de referência que a gente tem escutado. Então, é muito importante também dar os primeiros passos, procurar lugares ao ar livre, na medida do possível em que as pessoas estão vacinadas, você vai aos poucos, entrando em contato, flexibilizando, recebendo em casa, e assim a gente vai retomando, respeitando, mais uma vez, o tempo de cada um, a forma de ser de cada um, é o que eu penso que é muito importante. E certamente a fala de vocês foi importante para esse primeiro passo ser dado para muita gente. Né? Para muita gente. A gente só tem a agradecer por essa conversa hoje à tarde, Henrique Toscano e Ana Cristina Fonseca. Obrigado por estar aqui com a gente no Estúdio CBN.
Agradecer, na verdade, por esse convite. Né? Acho que é muito bom, na verdade, poder, assim, realmente falar um pouco e contribuir, não é? Acho que a gente foi muito sintônico aí e espero que a gente tenha, assim, contribuído um pouco para mudar essa realidade e diminuir um pouco esse sofrimento. Com certeza, com certeza. E agradeço muito, inclusive ressalto a importância, né, da CBN. Algumas vezes já estive aqui, está falando sobre saúde mental, isso é muito importante. E como dizia o grande Freud, não há nada melhor do que umas boas palavras, né? Não há comprimido ainda melhor, remédio melhor ainda do que umas boas palavras. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E, doutor Henrique, o senhor é um gentleman, viu? Muito boa tarde. Obrigado. Só não então, mais do que a senhora. Que estiveram conosco nessa conversa às 3h44. Estúdio CBN.